Um detalhe aqui que eu reparei, Pedro tá treinando e toda hora ele coloca a mão na coxa esquerda. Ele para e coloca a mão, volta. Vamos lá, acompanhar um pouquinho do treino dele e mostrar pra vocês. História, hein? Eu já fiz questão de abrir esse vídeo com tudo no clima da decisão do Intercontinental que vale o título de campeão do mundo. Você já acompanhou aí imagens do atacante Pedro. Atenção, chegou a proposta. Boto vai aceitar ou não? Qual será a posição do Flamengo? As surpreendentes declarações do técnico Felipe Luiz em entrevista coletiva e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. Eu quero te fazer um convite especial para você acompanhar a grande decisão no bar do Patota Bar e Restaurante. 28 de setembro, número 20, a partir do meio-dia, Chopp Brahma 7,50. Promoção muito boa para você. Ali em Vila Isabel, pertinho do Maracanã. Boulevard 28 de setembro, número 20. Patota Bar. Melhor não há. Então, comparece, torcida rubro-negra, porque vai valer muito a pena para você que me acompanha, para você que está atento, para você que está ligado. E já já eu vou falar de proposta que chegou, mas agora é hora de você prestar atenção na emoção do Felipe Luiz e nas surpreendentes declarações que ele deu nesta última entrevista coletiva antes da grande decisão. Bota o Felipe no ar aí. No TNT Esportes. É claro que quando chega nesse momento da temporada, todo mundo já sabe o que esse Flamengo pode fazer, o que é capaz de fazer, as formas de jogar, enfim. Eu queria tocar num outro ponto, que foi algo que o Jorginho falou pra gente na zona mista depois do primeiro jogo. Ele fala assim: eu não sei explicar para vocês o que é, porque não é uma coisa que a gente vê. Mas tem uma coisa que acontece no Ninho do Urubu, uma sensação, um sentimento, que é o que faz esse time ser tão campeão, tão vencedor e faz com que a gente acredite que a gente pode mais. Eu não vou conseguir explicar para vocês o que é, porque é algo que eu não posso ver. E eu queria tocar nesse ponto, né? Chegando num momento em que tudo que podia ser feito já foi feito. O que é essa sensação, esse sentimento que te faz acreditar também que esse time pode sair daqui vitorioso amanhã? Primeiro que é verdade o que ele diz, quando você veste a camisa, você pertence, né? Nesse momento que você assina um contrato, você pertence ao Flamengo. Existe alguma coisa que te faz sempre dar o algo a mais, né? Conquistar títulos de forma incríveis, como foi, por exemplo, em 2019, aquela virada, repetir praticamente o mesmo feito no mesmo estádio esse ano contra um adversário que tínhamos perdido. Então, existem essas místicas, né, que levam a acreditar que sempre tem um algo a mais. Mas o futebol é feito de jogadores, os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. Amanhã é um adversário que também fez história. Os dois fizemos história. O Paris ganhou sua primeira Champions. Tem jogadores, todo mundo conhece, são os melhores, talvez, aí do mundo. E tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Felipe aqui, boa tarde. Felipe, ontem o Luiz Araújo ele foi perguntado sobre a lição que ficou do Mundial do meio do ano para esse Mundial. É a terceira vez que o Flamengo vai enfrentar uma equipe europeia na temporada. E aí ele falou que
não se pode repetir os erros que teve, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique. Quero saber de vocês se vocês chegaram a reassistir esse jogo e se nesse tempo que vocês estão aqui no Catar, vocês conversaram sobre isso para que seja amanhã um jogo de erro zero. Obrigado. Não falamos do jogo do Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern. Vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada. E é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final, tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. Felipe Luiz, Bruno Braz, do UOL. Felipe, em algum determinado momento da temporada você chegou a sofrer com desfalques, né? Por lesões, enfim, suspensões. Coincidentemente, agora para essa final, você tem todo o elenco à disposição. Quanto isso é importante para você definir a sua equipe. E em relação ao Pedro, né, ele voltou muito bem, né? Teve poucos minutos, né, no jogo passado, mas com 2 finalizações. Quanto tempo ele pode ter nessa final, em termos físicos, né? Quanto ele pode aguentar para essa final agora? Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. Felipe, aqui atrás, boa tarde, Sidão Marinho da Litoral News. No fim de 2023, quando você estava se aposentando como jogador, eu tive a oportunidade de perguntar no Maracanã sobre o sonho de comandar o Flamengo e conquistar títulos. A sua resposta chamou a atenção, que foi: eu vou fazer, eu vou realizar. Você chega aqui com todas as conquistas a nível nacional, continental também, e agora a um passo do Mundial. Como é que está o coração do Felipe Luiz e esse sentimento de acreditar, de trazer essa fala que é possível? Você passa isso também para os jogadores? E em cima disso, 2019, o Jorge Jesus disse que o Mundial ficou entalado na garganta, né? Quase foi conquistado. Você chegou a falar com ele? Ele está aqui pertinho? Teve alguma mensagem dele para você? Não conversamos. Sobre é possível, claro que eu acredito, é claro que eu transmito isso para os jogadores. No futebol tudo é possível, mas não só por palavras, senão porque eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu assumi, desde o momento que eu vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam, a ambição que eles têm. Então, esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Como eu acredito tanto neles, eles também, obviamente, que acreditam que é possível. Nós jogamos contra o adversário. Esse ano não foi fácil. Vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tenho nenhuma dúvida que o PSG nos vai colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar todas as fases do jogo para poder, repito, fazer o jogo perfeito e vencer o jogo. Tá aqui? Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Em cima um pouco dessa sua última resposta, o técnico do Pirâmides, depois que o Flamengo venceu a partida e se classificou, ele disse que esperava uma final muito boa entre Flamengo e PSG, mas pontuou que acreditava que a velocidade dos atletas do PSG pudesse causar uma dificuldade ao Flamengo, principalmente na última linha. Não sei se você viu, queria saber de você, assim, a sua análise em relação a isso, até nessa resposta dele, e o que você pensa que pode ser a maior dificuldade do Flamengo nessa partida contra o PSG? Pô, não tinha visto essa fala dele. Sempre assisto as coletivas, né? Mas não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes.
os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né, do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Felipe, boa tarde. Fernando Valica de Barros, site de futebol. Há exatos 13 anos, no dia 16 de dezembro como hoje, o Corinthians ganhou do Chelsea. Nunca mais um time sul-americano conseguiu um título mundial, interclubes, qualquer coisa que vale. O que dá para aprender com aquele jogo no qual o Corinthians sofreu a beça com o Chelsea, teve que suportar a pressão, uma pressão incrível? E o que o Flamengo também pode aprender com o Chelsea, que ganhou do PSG no Mundial, jogando mais bola e merecendo ganhar? É propor o jogo, é saber sofrer? Como é que se ganhará um título? Obrigado. Bom, o Chelsea fez um jogo perfeito, né, contra o PSG, soube anular bem. O ataque deles era outro contexto, repito, outro tipo de grama, outro tipo de clima, estava calor. Outro momento do ano também, os clubes vinham no final de temporada, mas o Chelsea soube machucar o Paris, principalmente quando tinha a bola, né? Fez o Paris sofrer com alguns detalhes e até deram um caminho para várias outras equipes poderem fazer a mesma coisa a partir daquele jogo. Isso é verdade, mas é outro Paris, perderam, por exemplo, um dos seus melhores jogadores, que é o Hakimi. Isso tem alguma implicação, alguma mudança também na equipe deles, mas não tenho dúvida que eles têm um elenco, né, com muita qualidade para poder repor essa peça e ser sólido do mesmo jeito que eles foram na temporada passada. E o jogo do Corinthians contra o Chelsea, como você bem falou, foram 13 anos atrás, né, se eu não me engano, e o futebol mudou muito desde então. E você vê o nível do futebol europeu e também o nível que está aumentando e a competitividade do futebol brasileiro. Então, um jogo, tudo pode acontecer. Nos últimos anos sempre caiu do lado deles, mas esperamos que a gente possa reverter essa história. Felipe Luiz Roberto, da TV Globo, do Grupo Globo. Em cima, inclusive, dessa sua última resposta, você, em 2019, tinha um cenário do futebol mundial, com 3 substituições, etc. Depois a gente teve a pandemia, o futebol passou a ter 5 substituições. E claramente nos mundiais que nós tivemos, 19, o Palmeiras contra o Chelsea mesmo, que foi para a prorrogação, e o Chelsea venceu na prorrogação, quando eles fizeram as modificações, o jogo se transformou de uma forma muito mais favorável para quem tem um elenco mais robusto. Em cima dessa transformação que a gente está vivendo, e até numa comparação com 2019, que o jogo também foi para a prorrogação, um jogo muito equilibrado nos 90 minutos, um pouco menos na prorrogação, é uma transformação que você define como, se é realmente uma das mais importantes que a gente teve nessas 2 últimas décadas, muito por conta das 5 substituições e do entendimento que o mundo debruçou sobre o jogo, que tem hoje mais transformações, mais fases distintas do que nós tínhamos talvez há 10 anos atrás. Obrigado. Boa pergunta. Foram algumas mudanças, né, que influenciaram bastante. Por exemplo, que o zagueiro ou algum jogador pode receber a bola dentro da área no tiro de meta. Essa foi uma mudança muito grande também, que influenciou muito na saída de jogo no futebol moderno. Mas essa verdade, como você falou, antes da pandemia eram 3 trocas, né? Eu sempre penso, muitas vezes, as trocas, o jogo pede, né, elas, o treinador ele tem que sentir, muitas vezes a gente acerta, erra, dependendo do que está acontecendo no campo. Não só isso, senão que com a prorrogação você pode somar uma sexta ainda. Então, claro, se você começa com 10 jogadores e depois você acaba com desses 10, só 4 acabam, uma prorrogação, por exemplo, então claro que o time se desvirtua. Isso também temos que ter cuidados como treinador para o time não perder a estrutura, a solidez e a estabilidade que está desde dos jogadores que começaram. Então, foi uma mudança grande, beneficia muito os times com um elenco superior, talvez financeiramente, com um elenco grande, mas
não, acho que foi uma mudança boa, até mesmo para diminuir o número de lesões. Não sei se isso aconteceu, mas no meu caso eu acho que foi uma mudança para o bem do futebol. Felipe, boa tarde, Diego Pozzi, Flamengo TV. Provavelmente amanhã você enfrentará um dos times mais intensos do futebol mundial, se não o mais intenso, né? Jogadores jovens, com uma média de 23 anos de idade, todos correndo pelo grupo, jogando pelo coletivo, jogadores na linha de frente como Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, Barcola, de muita habilidade, mas na minha opinião o coração desse time está no trio de meio campo, Fabián Ruiz, João Neves e principalmente o Vitinha. Você acha que o sucesso do Flamengo amanhã passa muito por uma marcação nesse setor, nesses três homens, que podem ter até o auxílio do Zaire Emery, que está jogando lateral direito no lugar do Hakimi e que é meio campo de origem? Obrigado. Sim, bom, não só o Paris, senão a maioria dos jogos eles se definem no domínio territorial no meio campo, né? Claro que tem 3 jogadores desse nível que você falou, que são tão dinâmicos, poderosos fisicamente, que são capazes de cobrir muito campo, fazer muitos quilômetros e fazer quase 2 funções, duas posições em uma, é muito difícil de você defender. Então, até mesmo porque, como se são jogadores que são tão dinâmicos, você tem até dificuldade em dar referências para os teus marcadores para poder seguir essas marcas, né? Então, claro que são várias equipes que jogaram contra eles, todos tentaram estratégias diferentes e poucos conseguiram neutralizar, porque é um time que tem muita qualidade, sabe sair da pressão, tem muita velocidade na hora que é pressionado também, e precisa da bola longa, tem jogadores que tem muita velocidade, tem muito perigo e poderio ofensivo. Então não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo. ¿Qué tal, Felipe? Favorito para este partido. ¿Cómo trabajar esta parte mental si incluso eso te quita algo de presión a ti y a tus futbolistas, estando conscientes de ese golpe histórico que se puede dar de demostrar lo que América, lo que Brasil puede competir con el fútbol de élite? Y si me permites una segunda, tuviste varios enfrentamientos como futbolista ante los equipos de Luis Enrique. ¿Qué recuerdas? Espanhol ou português? Espanhol. Bueno, primero tuve muchos enfrentamientos, como dijiste, con Luis Enrique, pero yo como futbolista. Eran otros momentos, ¿no? Él estaba en el Barça, tenía a Messi, tenía a Suárez, a Neymar, aquel equipazo, y nosotros teníamos otras armas para poder frenarlos, ¿no? Y eran todo tipo de armas. Íbamos a una verdadera batalla y algunas veces hemos logrado, por ejemplo, hemos eliminado el Barça en Champions, pero otras veces nos han ganado y sobre todo en Liga. Entonces, es un entrenador muy bueno, já demonstrado. Viram só? Impressionante, né? Muito bacana. Agora a informação que chega. O Grêmio colocou na mesa 32 milhões de reais, são 5 milhões de euros, pelo jovem Everton Araújo. Jogador que vem se destacando no meio-campo do Flamengo, que vem jogando com muito afinco, que vem dando conta do recado, vem fazendo a diferença. Proposta por ele, o Flamengo não quer desviar o foco e a decisão será tomada só depois da decisão de amanhã contra o PSG. Nesse momento, é o maior objetivo do Flamengo e qualquer desvio de foco é perigoso. Então, a proposta chegou e a resposta vai ser dada nos próximos dias. Valeu, nação! Tamo juntos!